Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã, do dia 21/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, capítulo 21 ao capítulo 24. E nós podemos ver, que cada vez mais a fúria de Saul é maior contra Davi, Ele já está sem controle, as pessoas percebem, Os seus filhos não o reconhecem mais, tamanha, sabe, a fúria, tamanho o descontrole emocional que Saul estava vivendo, Até mesmo os seus homens, os seus comandantes se assustam, com a dimensão da fúria, e do espírito ruim sobre a vida de Saul. E o texto fala que Jonathan, ele assumiu um compromisso solene com Davi, sua descendência, e disse que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonathan fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonathan o amava como a si mesmo. Então, Davi tinha ali os seus aliados que ajudavam ele se defender, fugir da fúria de Saul. No capítulo 21, nós vamos ter mais uma fuga de Davi para com Saul, E aí o texto fala que fugiu de Saul e ele foi para Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aqui, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Olha só. Até mesmo os povos vizinhos já reconheciam Davi como um futuro rei, já olhavam para Saul como uma página virada, como, sabe, algo que já era desprezado até mesmo pelo povo, E Davi ouviu comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com isso, E aí o texto fala que no capítulo 22, Davi, ele vai para a caverna de Adulão, Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo. Ali, logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza de Adulão, Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi, dos homens que o acompanhavam, os 400 homens, Aqueles desacreditados, se tornaram soldados de Davi. E o rei estava sentado com a lança na mão, cercado dos seus oficiais sobre uma tamareira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou aos oficiais: escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães do seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim? Sim, o meu próprio filho, instigando Davi a me matar. Como ele procura fazer isso até os dias de hoje. Então, Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor a favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada do Golias filisteus, Então vamos dizer, ali a notícia já chegou a Saul, E então Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdote em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você
e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul, por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou a Deus em favor dele? Por que instigou-me a matar, como ele procura fazer até os dias de hoje? Aimeleque respondeu, ó rei, não existe entre todos os servos alguém mais fiel do que Davi, o seu genro. Ele é capitão da sua guarda pessoal e membro mais honrado da sua casa. Com certeza, não foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse dessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. E o rei, porém, disse, certamente você será morto, juntamente com toda a família do seu pai. Que triste, não é? Foi isso que aconteceu ao sacerdote. Então o rei disse a Dog, mate-os você. E aquele dia Dog, o edomita, os atacou ao todo e matou 85 sacerdotes. Isso mesmo, né? Então, somente Abiatar, o filho de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou, eu sabia. Quando vi Dog, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora eu sou responsável pela morte de toda uma família do teu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo, eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar a nós dois e comigo você estará seguro. Né? E no capítulo 23 nós podemos ver que Davi protege a cidade de Keila e Davi se esconde no deserto. É interessante que no capítulo 24 nós vamos ver que Davi vai poupar a vida de Saul. É, isso mesmo, olha só. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado que Davi tinha ido ao deserto de Engide. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde eles viviam. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul encontrou uma caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela caverna. Que coisa, não é? E os homens de Davi disseram, Davi, esta é a sua oportunidade. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o seu inimigo nas suas mãos para que você faça com ele o que você quiser. Então, todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo de ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que eles matassem Saul. Que grande ensino Davi nos dá aqui, não é? Muitas vezes queremos agir de acordo com aquilo que as pessoas agem conosco e Deus espera que tenhamos uma atitude diferente. Davi teve uma atitude, ele tinha todos os motivos para matar Davi, mas ele sabia que isso não era a vontade de Deus e ele não quis erguer a mão dele, nem fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Porque ele, na verdade, honra a unção de Deus que foi derramada sobre a vida de Saul quando ele foi ungido rei. Mesmo ele estando errado, mesmo ele estando, fora da sua sã consciência, Davi mostra a fidelidade dele para com o rei. E aí o texto fala que ele gritou, para Saul, por que o Senhor dá ouvido àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo, ó rei, pode ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou nas minhas mãos na caverna. Algum dos meus homens me disseram para matá-lo, mas eu poupei e disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor.
Senhor, né? E aí, quando Saul vê isso, o texto fala que no versículo 12, que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo que eu jamais lhe farei mal, né? E aí nós podemos ver que quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi exatamente bondoso para comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Né? Então nós podemos ver esse reconhecimento aqui de Saul pela bondade de Davi, que isso nos ensine a termos uma postura diferente diante dos nossos inimigos. É assim que Deus espera de mim e de você. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos entregar as nossas justiças a Ti, Papai, e pedir, Senhor, que acima das circunstâncias nós sejamos fiéis para contigo, para com a Tua vontade. Depositamos diante de Ti tudo o que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.